Magrão. Resolve uma questão pra gente, hein? Então vamos lá, rapaziada. Resolução de exercícios, você sabe que hoje é dia do vídeo A Prova do Dia. E hoje eu escolhi uma prova da Banca Vunesp. Eu já analisei a prova da Banca Vunesp. Você pode encontrar aqui, eu vou colocar um card para você poder clicar e observar características da Banca Vunesp. E agora eu vou resolver alguns exercícios. Agora, para você assistir aqui na moral, eu vou pedir para o Carlão soltar a vinheta. Ele já vai soltar a vinheta maravilhosa e vamos começar a resolução de exercícios. Solta a vinheta aí, Carlão! Muito bem, Banca Vunesp. Temos aqui uma base de texto, eu vou ler e fazer o comentário. Vamos lá? Texto na tela para você. Então, o primeiro texto aqui, ó, de Jeremy Herron e Luke Kawa. Millennials são iguais aos pais, porém mais pobres, conclui Fed. A turma nascida entre 1981 e 1997 não tem tantas particularidades assim na análise dos gastos com automóveis, alimentação e moradia. Aos olhos da opinião pública americana, os jovens da geração millennial são assassinos em série, responsabilizados pela morte lenta do queijo processado, do cartão de crédito, do táxi, do peru de ação de graças, até mesmo do divórcio. Poucos setores saíram ilesos da matança cultural promovida pela grande juventude americana. Agora surgiram argumentos em sua defesa. Um novo estudo do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, afirma que a turma nascida entre 81 e 97, famosa por adorar aplicativos, não é tão diferente dos pais. Essa geração é apenas mais pobre nesta mesma etapa da vida, já que muitos de seus integrantes chegam à idade adulta durante a crise financeira. Encontramos pouca evidência de que lares de millennials têm gostos e preferências de consumo inferiores aos de gerações passadas, quando se leva em conta idade, renda e uma maior variedade de características demográficas, escreveram os autores Christopher Kurz e Gen Lee, Daniel J. Vine. As conclusões deles se baseiam em uma análise de gastos, renda, endividamento, patrimônio líquido e fatores demográficos de várias gerações. A impressão de que os millennials não têm tantas particularidades assim também se revela na análise granular dos gastos deles com automóveis, alimentação e moradia. São principalmente as diferenças de idade média e então as diferenças de renda média que explicam grande parte da diferença de consumo entre os millennials e outros grupos, segundo o estudo. Muito bem, vamos lá então agora para a primeira questão. De acordo com o estudo do Banco Central dos Estados Unidos, a geração millennial distingue-se da anterior principalmente por, vamos lá, haver desencadeado a crise financeira? Não, tá errado, porque fala que eles chegaram à idade adulta durante a crise financeira, não que eles desencadearam. Letra A está errada. Gastar de modo mais consciente. Veja, em nenhum momento no texto se fala que eles gastam de forma mais consciente, tá? Então, não é essa a distinção. Ter um menor poder aquisitivo. Esse é o título do texto. São iguais aos pais, porém são mais pobres. E aqui a mesma coisa. A geração apenas é mais pobre nesta fase da vida. A resposta é a letra C, está dentro do texto. Você pode perceber, ó, não é tão diferente dos pais, essa geração é apenas mais pobre. É a única distinção em relação ao texto. Exibir gostos e preferências excêntricos. Não, na realidade diz que é tudo muito parecido com o que os pais já faziam. Depois, dar preferência a gastos com bens duráveis. Também não. Por quê? Se você parar para pensar, ó, aqui fala que eles são assassinos em série, né? Eles promovem a morte lenta de algumas coisas, porém não fala que eles dão preferência a gastos com bens duráveis, tanto que é uma geração fanática por aplicativos. Resposta letra C. Vem para cá um pouquinho.
Questão desse tipo de banca, né, da banca VUNESP, você consegue responder se você olhar para o texto, tá? Voltando ao texto e consultando as linhas do texto sem pensar, talvez isso seja uma pegadinha. As questões da banca VUNESP de interpretação são bem diretas, elas não vão dar trabalho para você nesse aspecto, tudo bem? Vamos adiante então, próxima questão. A descrição dos jovens da geração millennial como assassinos em série destaca a maneira como eles são considerados responsáveis pela, vamos lá, escassez de tecnologias promotoras de mobilidade. Errado. Lembre-se de que no texto eles são fascinados por aplicativos, né? Você tem lá a ideia de que eles são fascinados por famosos, né? São famosos por adorar aplicativos. E aqui o que eu quero que você perceba, ó, é que eles são responsáveis por uma matança cultural. Então, são responsáveis pela súbita extinção de serviços essenciais à população. Essa parte de serviços essenciais não está no texto. Errada, portanto. Aceleração da ação exploratória do meio ambiente. Não temos isso dentro do texto. Ele não falou isso, não fez menção à exploração do meio ambiente. Redução de investimentos em saneamento público. Também não é isso. Agora, a resposta é a letra E. Eles são responsáveis pela descontinuidade de algumas tradições culturais. Isso está aqui. Poucos setores saíram ilesos da matança cultural promovida pela juventude americana. Então, resposta, letra E. Como eu falei, basta você voltar ao texto para resolver a questão. Os vocábulos que, combinados no texto, chamam a atenção para o fato de que o conteúdo central divulgado pelo texto contraria uma ideia amplamente difundida, estão destacados em negrito no trecho. Vamos lá. A turma nascida entre 1981 e 97 não tem tantas particularidades assim na análise dos gastos. Veja, vem para cá. O que essa questão está querendo de você? Que você identifique qual segmento do texto chama a atenção para uma ideia contrária. A ideia que nós temos dos millennials, ou seja, a geração de 81 a 97. A minha geração, talvez a sua também. É a sua, Carlão? É a geração do Carlão também, tá? É a geração do Carlão também. Então, essa geração, nós não acreditamos que essa geração seja uma geração que cultive mais o meio ambiente, mais preocupada com sustentabilidade, né? Pois é, aí o que está no texto é, eles não têm tantas particularidades assim, ou seja, dá a ideia contrária em relação à ideia pré-concebida, de que sim, os millennials possuíam diversas particularidades em relação às demais pessoas. Por isso a resposta é a letra A. Vai lá no texto que eu vou mostrar para você aqui, ó. Essa expressão está indicando o contraste em relação àquela ideia amplamente difundida de que os millennials eram os distintos. Marque a letra A. Mas por que não é a letra B? Crise financeira não é algo que contraria o que está amplamente difundido. De fato, existiu uma crise financeira. Depois, gostos e preferências são elementos sinonímicos que não têm a ver com contrariar algo que havia sido explicado. Depois, várias gerações, você tem apenas uma expressão que não está indicando a contradição, você poderia ficar confuso em relação à letra E. São principalmente as diferenças de idade média e então, mas aqui ó, eu tenho uma relação de conclusão, certo? Uma relação de conclusão aqui em relação àquilo que foi dito, não de contrariedade, certo? Aqui nós estamos pensando na contrariedade em relação à ideia que se divulgava de que os millennials eram diferentes. Portanto, resposta letra A. 4. Considere o sentido veiculado pelas palavras destacadas em negrito nos seguintes fragmentos textuais. Então, sentido veiculado, ou seja, o sentido das palavras, questão de significação de palavras. Fatores demográficos, a impressão de que os millennials não têm e também se revela na análise. No contexto,
no contexto em que se inserem, as palavras em destaque podem ser substituídas sem prejuízo de sentido, quer dizer, sem alterar o sentido, respectivamente, por. Vamos lá. Demográfico significa hereditário? Não, demográfico tem a ver com a população. Hereditário é o que passa por herança. Geográfico não é necessariamente populacional, mas vamos dar uma forçadinha e não elimina aqui. Ambientais não é a mesma coisa que demográfico. Econômico também não é. Então ficamos entre B e D. Impressão. Impressão, pergunto para você, é uma sensação ou uma opinião nesse caso? Certo? Ah, Pablo, não sei. Então vamos observar a última. Eu tenho também se revela. E aí ficamos entre retifica e manifesta. Retificar, pense da retífica de motor. É aquilo que significa consertar. E não é sinônimo de revela. Revela, nesse caso, é sinônimo de manifesta, letra D. Certo? Significação de vocábulos. Mesmo que você não considerasse impressão como sinônimo de opinião, você chegou à resposta correta por meio da eliminação. É assim que se faz. Atente para as passagens do texto enumeradas a seguir. Então você tem aqui 1, 2 e 3. E aqui ele vai pedir algo sobre travessões, vírgulas e aspas. Vamos lá. Os travessões de número 1 aqui, ó. Isolando, famosa por adorar aplicativos, certo? Traz uma informação, tá? Em relação à chamada turma nascida entre 81 e 97, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho uma informação a respeito da turma antecedente. É o que nós chamamos na sintaxe de aposto explicativo, certo? Então, esses travessões estão isolando uma informação sobre esse elemento mencionado anteriormente. Então já elimina aqui, ó, não é um exemplo, não é uma expressão resumitiva, pode ser uma espécie de explicação, tá? Uma especificação e vamos deixar aqui de maneira forçada circunscrever uma definição. Vou pegar as vírgulas no caso 2, tá? Eu tenho aqui, ó, em análise de gastos, vírgula, renda, vírgula, endividamento, vírgula, patrimônio líquido e fatores demográficos. Você está vendo que isso aqui, ó, são vírgulas empregadas para separar elementos de uma enumeração? Elementos de uma enumeração também são chamados de elementos coordenados. Vamos ver o que a questão está dizendo. Organizar uma sequência, tá, beleza, pode ser. Organizar uma sequência e separar itens de uma lista. Opa, aqui ficou melhor. Porque não é necessariamente organizar uma sequência entre isso e separar itens de uma lista, seria melhor considerar itens de uma lista. Vamos observar o último caso aqui, tá? São principalmente as diferenças de idade média, então as diferenças lá, aqui ó, fecha aspas, segundo o estudo. Opa, isso aqui, quase morri. Segundo o estudo. O que é que você vai observar? Esse trecho entre aspas, na realidade, indica um excerto daquilo que foi mencionado. Então, não é um comentário, já eliminamos a letra D, certo? E evidenciar uma crítica do autor. Isso não é uma crítica, então nós matamos aqui, ó. É uma citação. Então, para respondermos, isolar uma especificação, separar itens de uma lista e sinalizar uma citação, tá? Beleza, tá aqui. Então, resposta letra E. Vem para cá. Quero explicar algo para você. Você estuda, por exemplo, comigo lá no Método Jamilk? Aliás, você que pergunta sobre o Método Jamilk, quer fazer parte aí, tá? Você precisa saber que nem sempre as inscrições estão abertas. Na maior parte dos casos, a turma está lotada. Só que eu deixo um link aqui embaixo que é para você deixar o seu nome na lista de espera. Para quando abrir, você já vai ter a sua vaguinha reservada lá. Você estuda lá comigo toda a teoria sobre pontuação, perfeito? Para que você usa vírgula, para que você usa aspas, para que você usa os dois pontos, enfim.
A questão pode pedir para você não se a pontuação está correta, mas sim a razão de você ter empregado aquele sinal de pontuação, que foi isso que nós vimos aqui. Uma questão teórica, puramente teórica, né, sobre a teoria da pontuação. Tudo bem? Então é preciso saber analisar esse tipo de questão. Joia, vamos para a próxima? Está lá no trecho. As conclusões deles se baseiam em uma análise. O segmento destacado pode ser substituído com o sentido preservado e com a regência correta de acordo com a norma padrão da língua. Então vamos lá. Ele está falando sobre isso aqui, mantendo o sentido, certo? Sentido e regência. Então vamos pensar nas preposições, né? Quando ele fala regência, ele está pedindo para você olhar para a preposição. Basear-se em. É a mesma coisa que encontrar suporte contra. Opa! Não. Quem encontra suporte em alguma coisa. Depois, tá lá. Basear-se em. Pode ser um sinônimo de ter como fundamento. As conclusões deles têm como fundamento uma análise. Beleza, ficou ótimo, tá? Vamos marcar que essa pode ser. Se referem com errado. Quem se refere? Refere-se a. Se apoiam em errado. Quem se apoia, eu até falei a regência certa, né? Que o Carlão não puxou a orelha. É se apoiam em. Se alicerçam sob. Não, não é sob, porque sob é embaixo. É sobre. Beleza? Então matamos todas as demais e a resposta é a letra B. Então tem como fundamento, mantém o sentido, mantém a correção gramatical. Questão 7. Quanto à concordância da norma padrão da língua, a frase redida corretamente é concordância. Você vai olhar singular, plural, masculino e feminino. Letra A. Os nascidos entre 81 e 97 não dispõem... Oh, meu Deus! Os nascidos, plural, não dispõem... Dispõem... Assim, ó, no plural. Tá? Então tá errada a letra A. Letra B. A matança cultural promovida pela juventude americana deixaram... Ah, mas aqui você machucou o coração. Isso aqui é Cascavel Love Night. Essa é para machucar seu coração. Vem pra cá, você que não entendeu. Eu moro na cidade de Cascavel. Cascavel tem uma rádio aqui. E aí, há milênios, né? Havia um programa chamado Cascavel Love Night. E aí a vinheta era essa aí. Essa é para machucar seu coração. E aí começava aquelas músicas tipo Kennedy. Tipo música de telemensagem, tá ligado? Mas beleza, vamos voltar ao nosso trabalho. Tá lá a questão para você? Aqui tá errado. Por quê? Porque o sujeito é matança, tá no singular, então deveria ser deixou. C. Encontraram-se pouca evidência. Errado, cara. Porque aqui, ó, pouca evidência é o sujeito. Pouca evidência foi encontrada. Nesse caso, devo dizer, pouca evidência encontrou-se. Erro de concordância verbal. Depois, a análise granular dos gastos com automóveis alimentação e moradia, revelou que os millennials não têm tantas particularidades. A análise, sujeito, revelou, singular, singular. Os millennials, plural, não tem, plural. Beleza, a letra D está certa. Sem erros de concordância aqui. Gastos, renda, endividamento, patrimônio líquido e fatores demográficos de várias gerações, tudo isso foram considerados no estudo. Mas aí judia, né? Aí judia do magrão. Por quê? Tudo isso foi considerado. A concordância é com a palavra tudo, que está desempenhando aqui a função de sujeito deste verbo. Haja vista que aqui até existe uma vírgula, tá? Então, resposta, letra D. Concordância, é uma delícia essa matéria. Leia o cartoon para responder a questão. Você disse que mais gente está assistindo nossas aulas de matemática online? Não, eu disse que os espectadores estão multiplicando. E daqui você tem 6 vezes 3, 7 vezes 5, 9 vezes 3, 4 vezes 3. Deixa aqui um abraço para meu amigo professor Johnny. Ó, vem para cá.
Um abraço para o meu amigo professor Johnny. Você consegue colocar o Johnny aqui? Carlão, vai colocar o professor Johnny aqui, ó. Um abraço para o meu amigo professor Johnny. Você pode seguir o canal do professor Johnny, tá? Sempre com muito conteúdo de qualidade lá, matemática, raciocínio lógico, para aprender bastante. Vamos para a questão. No contexto do cartoon, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro personagem havia dito que os espectadores estavam... Vamos lá. O outro personagem, ou seja, esse aqui, tá? Ele entende que este aqui havia dito que os espectadores estavam fazendo o quê? Multiplicando números? Não. Realizando multiplicação? Não. Se multiplicando, exato, porque perceba, mais gente está assistindo a nossas aulas de matemática? Não, diz que estão multiplicando e não se multiplicando. Veja a diferença, multiplicar-se, aumentar, multiplicar apenas, fazer contas, certo? Então, houve um erro aqui de comunicação, na verdade um ruído comunicativo, certo? O operador de câmera deu a entender que eles estavam se multiplicando, perfeito? Aliás, esse é o tema do cartoon. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir no que se refere à ocorrência de crase conforme a norma padrão da língua. O operador de câmera quis confirmar se estava correta a informação de que o número de pessoas dispostas a dedicar-se às aulas de matemática havia aumentado. Então, vamos lá. Ele se estava correta a informação. Nesse primeiro caso aqui, informação é um substantivo feminino, está no singular e não existe uma preposição antecedendo, tá? Tanto que se você trocar informação por motivo, vai ficar o motivo. Primeiro caso, você não usa o acento grave. Elimina aqui, elimina aqui. Depois, número de pessoas dispostas a dedicar-se. Pablo, eu acho que aqui vai, porque quem está disposto a. Até iria, se nós não tivéssemos o verbo aqui. Por causa do verbo, eu não posso colocar acento grave. Diante de ação, lembra, crase é a marcação. Assista a minha aula sobre crase e o macete secreto para você massificar esse conteúdo. Então, elimina aqui. Já praticamente matou a questão, que é a letra A, certo? O número de pessoas disposta a dedicar-se às aulas, agora sim, quem se dedica, dedica-se a alguma coisa. Vem o a preposição mais o a artigo as, que está aqui, vai ser o as com acento grave indicativo de crase. Perfeito! E agora, assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão empregadas em conformidade com a norma padrão. Ele está falando de conjugação verbal. Provavelmente vamos ter aqui verbos irregulares. Eles se comprometiveram. Não mesmo. Eles se comprometeram. É assim que você conjuga o verbo. Letra A errada. Letra B. Desse modo, eles pensaram em uma estratégia que mantivesse o público interessado nas aulas de matemática. Mantivesse. É o verbo manter no futuro do subjuntivo. É o nosso pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora sim, beleza? Então, aqui está correta. Com as novas tecnologias de ensino, eles reaviram, Deus me livre, reouveram, que é o verbo reaver. Após uma reformulação do canal, é possível que eles passam a ter, é possível que eles passem a ter. Pablo, por que isso acontece? Porque aqui ficou no presente do subjuntivo, beleza? Que eu passe, que tu passe, que eles passem, certo? Então, aqui é o verbo passar no presente do subjuntivo. As aulas que eles virem a formular errado, as aulas que eles vierem a formular, que aqui é o verbo vir, tá? Conjugado no futuro do subjuntivo, que daí é vier, beleza? Sofrerá os ajustes que se fazerem necessários, Deus me livre, que se fizerem necessários. Vem pra cá, resolvemos mais uma prova. Esta prova foi uma prova da banca VUNESP. O esquema é,
Você tem que pegar esse conteúdo, assista novamente às aulas, aproveite que essa aula é grátis para você, resolva as questões, observe a teoria e, é claro, continue estudando. Faça sua inscrição aqui no canal para você não perder as atualizações que são constantes. Compartilhe, deixe aqui o seu comentário e o seu like. Até a próxima. Força, guerreiro!